Boa noite. A paz do Senhor a todos. Tenho algo para compartilhar com vocês que eu acho que vai ser uma bênção nesse momento que nós estamos vivendo. Deus tem algo precioso para nos dar. Sempre tem. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus num livro muito importante que tem muitas comparações com o momento que nós estamos vivendo, que é um momento de guerra, viu? É um momento de guerra espiritual, é um momento de guerra psíquica, é um momento terrível e hoje nós vamos ser tão renovados e eu creio nisso. Por isso que eu vou trazer esta palavra que está em Josué, capítulo 1. Quero que você sorva ela, que você medite nessa palavra. Está escrito assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o mar grande, perante o sol será o limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Só de ler essa palavra eu já fiquei feliz e encorajada. Vamos orar juntos? Senhor, eu quero te agradecer pela sua palavra, porque o Senhor é Deus imutável, em ti não há sombra de mudança nem de variação. O Senhor é o mesmo de ontem, hoje e sempre, é o Deus eterno, é o Pai da eternidade. Eu te agradeço pela tua força, pela força do seu poder, porque nada somos em nós mesmos, Senhor. Nos ajude a enfrentar este período que estamos enfrentando. Queremos compartilhar com o Senhor. Deus, eu sei que onde abundou o pecado, superabundou a sua graça. Pedimos e oramos por arrependimento em todos nós. Tem compaixão da nossa vida. Nada somos em nós. Que o sangue nos cubra, que o Espírito Santo nos cubra e que haja discernimento, visão, que o Senhor retire as vendas dos nossos olhos e do nosso coração, para que possamos fazer o que te é agradável. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Irmãos, eu quero que você imagine o povo de Israel no Egito, sendo escravos. Em que parte do Egito que eles ficavam? O Egito, irmãos, foi uma civilização que permeou todo o Rio Nilo. O Rio Nilo nasce lá embaixo, no Lago Vitória. Aí ele vai subindo, é um rio, e vai desembocar no Mediterrâneo, lá em cima, num delta Nilo, que parece como se fosse a minha mãozinha, que vai desembocar no Mediterrâneo. Numa dessas faixas de terra bastante férteis estava Israel. Essa é a terra de Gósen, uma terra que eles receberam por herança. Foi maravilhoso quando Jacó entra e José está lá no Egito. Ele recebe a família, este faraó, recebe a família de José com muito carinho e dá a eles uma terra maravilhosa.
Essa dinastia é uma dinastia semita, então eles combinavam, eles vêm do mesmo tronco. Os judeus são semitas. Até que houve uma mudança de dinastia. E como os judeus, onde eles estão, eles transmitem, eles são prósperos, eles são os donos do comércio, da circulação. Tão interessante isso, não é? Aonde eles estão, eles resplandecem. Quando houve esta diferença, esta queda por uma outra monarquia, eles começam a perseguir os judeus. E de um povo livre e maravilhoso, ele é feito escravo. Sabe por quê? Porque não era para eles ficarem lá. Egito não é lugar para se morar. Só que eles estavam muito bem acomodados. Por que não? Aqui eu já tenho minhas relações familiares, tenho minhas relações de comércio. Eu gosto dos prazeres. Por que não? Porque Egito não é lugar para uma pessoa chamada por Deus ficar. E como eles resistem em sair, eles são escravizados. Quanto tempo de escravidão? Muito tempo. Eles ficam pelo menos neste lugar 430 anos. Que dura escravidão. E de repente começou a haver no ar profecias, um sentimento de que haveria um libertador, exatamente como está acontecendo com a igreja hoje. Algo que está nos chamando a atenção. O Cristo irá voltar? Sim, até que ele volte. Muito próximo nós estamos, a história está sendo arquitetada para isso. E todo mundo que se encontra começa a falar, Jesus está próximo, Jesus está próximo. Talvez eles também estivessem falando, o libertador está próximo. Isso caiu aos ouvidos de Faraó. Está próximo? É um menino? Vou matar todos. Eu quero que você imagine as famílias recebendo soldados com facas ou espadas, matando o seu filhote. Eu quero que você imagine a dor, o desespero. Mas teve uma família que o menino era tão lindo que conseguiram ficar com ele 3 meses. Mas aí não dava mais, porque a criança chora, ela tem expressões. Então colocaram este bebê num cesto, betumaram ele por dentro e por fora de betume e colocaram ele no rio Nilo. E quem acha Moisés? A filha de Faraó. Ela retira ele do cesto e ela diz, sim, este será chamado Moisés. Ele foi criado pela corte egípcia. Ele foi criado como filho da filha de Faraó. Provavelmente o Faraó, nesse momento, é Ramsés II. Ele foi criado como irmão de Ramsés. Até que ele começou a crescer, só que ele era um menino que mamava. E agora? Alguém tem leite? Não, mas tem uma mulher judia aqui que ela teve um bebê há pouco tempo. Vamos dar o peito dela para ele, que era inclusive a sua mãe. Interessante isso, né? Por que Deus não escolheu alguém de lá? Tinha muitas pessoas valorosas lá, em Gósen. Porque nenhum escravo liberta alguém. Para nós libertarmos alguém, nós devemos ser livres. Escravo tem mentalidade de escravo. Não tem foco, é aquilo. Eles estão ensimesmados em trabalhos terríveis. E surge Moisés, um garoto da corte, que conhecia a Faraó como seu parente próximo. Só que a sua mãe, tendo influência sobre ele, começou a contar quem ele era. É tão bom quando alguém nos conta quem a gente é. Eu vou contar quem você é. Você é um escolhido. Filho, posteridade de Deus, nesta terra, nasceu para brilhar, para salgar, para dar frutos, para ser inspirador, para sinalizar o caminho do alto. É isto que você é. E se é isto que você é, o que eu sou e que nós somos, nós devemos nos portar desta maneira. Tudo que dignifica a Deus nós devemos fazer. E aquilo que não traz glória para Deus nós devemos deixar. Decisões. E Moisés, um dia passeando,
em Gósen, viu um egípcio maltratando um irmão seu, hebreu, ele mata. Ele queria libertar, ele queria fazer algo. Só que ninguém faz algo para Deus usando da sua própria estratégia, inteligência. E quando ele mata, ele fala, o faraó vai sacar que eu sei quem eu sou. Ele vai embora para um deserto de Midian, um deserto muito, muito, muito árido. E lá ele fica por 40 anos, cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. E Jetro era um cara pagão, politeísta, e que teve respeito por Moisés. Ele fica 40 anos em um deserto. Deus estava tirando o Egito de dentro dele. E estava colocando um anseio por Canaã. Depois de 40 anos, Moisés já estava tão esvaziado que Deus fala com ele, agora você vai para o Egito. Sabe por quê? No lugar onde a gente cai, a gente nunca vai deixar para lá, Deus vai nos levar lá, para nos honrar lá. Nós precisamos fazer as pazes lá. Isso pode acontecer aqui dentro. Lá vai Moisés outra vez para falar com o faraó, agora você vai deixar todo este povo ir para adorar a Deus no deserto. Adorar? Como assim? Você sabe que os escravos eram a mão de obra do Egito. Se você tira a mão de obra do Egito, você destrói a economia. Sim ou não? Então era muito difícil que isso acontecesse. Mas foi uma ordem. Eu imagino como deve ter sido o embate de Moisés com Ramsés. Que difícil. Então Deus faz algo maravilhoso. 10 pragas acontecem no Egito. Cada praga era um Deus que estava sendo julgado. Todas estas pragas atingem o Egito em todo aquele território do Rio Nilo. Lá em Gósen, não. O que Deus estava querendo mostrar? Deus estava querendo alimentar a fé do seu povo, dizendo, olha quem eu sou, olha o que eu posso fazer, como eu domino todas as relações climáticas, como eu sou o que eu sou. Cada deus do Egito estava sendo destroçado pelo Deus Todo-Poderoso Yahvé. Até que a última praga vem. E agora quem vai ser julgado serão os meninos. Talvez um juízo por aquilo que os egípcios fizeram com os meninos hebreus. Você sabe qual é a história da Páscoa? Os primogênitos morrem. E a última noite que Moisés e os hebreus, o povo de Deus, fica no Egito. Eles vão embora. O terror é tanto que eles começam a dar ao povo riquezas, comida, riqueza, vão embora. Nós tememos você porque tememos o seu Deus. E eles vão embora enriquecidos. Eles tinham visto que Deus dominava sobre uma grande civilização. Que Deus não se deixa abater por civilizações. Porque Ele é o dono da história. Ele é o dono da sua história. Ele pega o seu povo a um caminho de 11 dias. E este povo chega no Rio Jordão. Vamos possuir a nossa terra. Nós temos uma herança. Você tem uma herança. Mas esta herança não vai vir para você de graça. O que significa? Significa que você vai lutar por ela. Porque Deus quer uma relação. Deus te chama para um lugar de relacionamento. Ele não fará a sua parte. E você deve fazer a sua parte. Para que você seja parceiro do Senhor. Para herdar a terra, a sua herança. Isso não é bom? Sentar, só falar que você é ungido e dizer recebo, eu recebo. Pode falar milhões de vezes eu recebo. Mas tem que lutar. E Deus vai te desafiar neste caminho
Muitos desafios virão e nós vamos ter que obedecer. E a obediência vai gerar tanta bênção, tanta libertação. Nós somos chamados a obedecer, não é? Chegamos. Moisés faz uma coisa. Vou chamar 12 espias para que eles possam averiguar a terra que nós herdamos do nosso Deus. Puxa, 11 dias antes deles chegarem aí, o mar havia se aberto. O mar vermelho se abriu para que eles passassem a seco. E quando o faraó veio com todo o seu exército, foram engolidos pelas águas do mar vermelho. Eles viram coisas grandes de Deus. Deus atuou no céu, Deus atuou no rio Nilo, Deus atuou no mar, Deus domina sobre tudo, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Eles passam a seco, 11 dias, meu Deus. Quando eles vão averiguar, só 2, interessante, tinham que trazer relatórios da terra. Moisés queria relatórios da terra, para que todo mundo ficasse encorajado. Não era sobre os habitantes da terra. Ele escolhe Josué, que era o seu servo, quem carregava a mala. Era isso só. Escolhe Caleb e os outros 10. Quando os 10 voltam, falam, olha, é o seguinte, a terra é maravilhosa, só que não vai dar não. Eles são como gigantes. Nós somos como gafanhotos. Eles vão nos matar, eles vão nos destruir, vai ser horroroso. E Josué fala, como não? Vamos agora, vamos herdar a terra. Eles são como pães, nós vamos destruir. Olha quem está conosco. Tenha foco, Israel, tenha foco, Israel. Olha quem está conosco. Não adiantou, quase apedrejaram eles e Moisés, querendo voltar para o Egito, onde eles se sentiam mais seguros, porque lá eles conheciam os esquemas. Quando a gente se sente muito seguro, muito acomodado, porque a gente conhece os esquemas, a gente sabe como fazer e o que fazer, a gente morre. Deus nos desafia a irmos além de nós mesmos, sempre. Vocês estão me ouvindo? Quando eles trazem este relatório, então eles vão ter que caminhar, dando voltas no deserto durante 40 anos. Que relatório você tem dado da sua vida? Fale. Qual é o relatório que a gente tem dado da vida, deste momento que nós estamos passando? É um relatório de fé de quem conhece as obras de Deus e fala, isso é fichinha para Deus. Coronavírus é fichinha para Deus. Porque aos seus anjos ele dá ordem a nosso respeito para nos guardar. A todos nós. Nós temos um esconderijo em Deus. A Bíblia fala que no oculto do seu tabernáculo ele nos guarda. Do seu pavilhão. Nós estamos sendo guardados e vamos continuar sendo guardados. Os relatórios da nossa vida, daquilo que a gente confessa e profere com os nossos lábios, mostra em quem temos crido. Nós temos experiências com Deus para contar, temos, mas vamos ter muito mais. Muito mais. Eu estou orando todos os dias por isso. Quero ter experiências muito maiores. Por causa desses relatórios, imagina Josué querendo possuir aquilo que ele ia possuir, tendo que ficar mais 40 anos, porque o povo não acreditou naquilo que Deus havia feito por eles. Como pode, meus irmãos? Como pode negar tudo que eu passei, as 10 pragas, tantas coisas que eu vi de Deus, o mar aberto, e agora tem que ficar rodando no deserto, porque simplesmente, não sei, eles são muito altos para nós. Incredulidade desagrada a Deus, porque faz Deus de mentiroso. E eles ficam. Eu imagino Josué, puxa que pena, puxa Deus que pena. E Deus falando a Josué, calma, a sua hora vai chegar, porque você tem agido por fé. Calma, Josué. Depois de 40 anos a gente não vai falar sobre isso. Aliás, essa é a minha introdução, mas eu vou rapidinho. Chega o momento da passagem. Moisés vai ficar para cá, ele vai morrer. E quem vai substituir Moisés não vai ser nenhum dos filhos dele. Vai ser o servo que levava a mala. Sabe por quê? Porque ele aprendeu o relacionamento que Moisés tinha com Deus. Ele herdou. Ele agiu por fé. Ele era servo antes de ser líder. Você pode repetir? Para ser um bom líder, nós precisamos servir.
carregar a mala uns dos outros. Não importa quem está na frente ou atrás. Não importa quem vai ser honrado ou não. O que importa é que Deus seja conhecido e que Ele seja honrado e que Ele seja adorado pelos feitos das suas mãos, porque nós somos feituras dEle, todos nós. O que importa? Josué não importava. Ele queria ficar perto da tenda quando Deus descia. Ele amava a presença de Deus. E quando às vezes alunos meus me perguntam e dizem, puxa vida, mas por que Moisés morreu, Giovana? Por que Deus não... Porque a lei, Moisés representa a lei, e a lei não herda a promessa, não herda Canaã. Quem herda é Josué ou Yeshua, mesmo nome. Quem herda é aquele que crê. E quem crê, joga a lei fora? Claro que não, mas ela não é salva pela relação com a lei, mas pela relação de amor com aquele que te salvou. É nesse momento que Deus dá essa ordem a Josué. Josué, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Você vai fazer o povo herdar a terra. Aí, ele recebe algo maravilhoso. Se Deus falar para mim, Giovana, seja forte e corajosa, eu vou falar, eu quero. Como é ser forte e corajoso? Como eu faço para ser? Aí Deus dá uma instrução tão pequenininha para alimentar a sua fé, para destruir o seu desânimo, para fazer com que você seja próspero em tudo, mesmo num momento como este que a nossa economia está ruindo. Nós vamos ser prósperos em tudo. Então ele dá uma orientação tão pequenininha para Josué que eu quero tornar a ler. Ele diz assim, tão somente seja forte e corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Seja obediente à palavra de Deus, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para teres o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Meditar. Eu quero perguntar a você, como tem sido o seu relacionamento com a palavra? Será que nós temos desfrutado do poder da palavra com as devocionais da manhã, com 3 ou 4 versículos e um texto? Deus quer mais. Muito mais. Ele quer que ela faça parte da nossa conversa. Ele quer que ela faça parte da nossa percepção. Paulo diz, transformai-vos segundo a renovação da vossa mente pela palavra. Sabe por que você está vivo e eu estou viva? Porque ele disse. A palavra, quando ele profere, é vida. Senhor, as suas palavras são espírito e vida. Para onde eu vou? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna, o que Deus quer te dar hoje é vida. Não é existência, nem subsistência. Não é existir. É viver. Meditar. Se você se preocupa, você consegue meditar. Tem diferenças em meditação. A meditação oriental é uma meditação de esvaziamento mental. Você fica assim. A meditação ocidental é uma meditação intelectual. Muita verborragia. A meditação de Deus é a apropriação de verdades que vão refletir na sua vida, naquilo que você faz, e vão te fazer prósperos. E não importa o momento que você está vivendo. Veja os judeus lá em Gósen, foram muito prósperos. Veja hoje, 70 anos só de história em Israel, são muito prósperos. Porque esta palavra faz parte da sua meditação diária. Faz parte da conversa.
faz parte dos cânticos. Faz parte da vida, porque ela gera vida. Por isso que Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus viverá o homem. Vou contar uma experiência de um amigo muito querido dos Estados Unidos. Estava passando por uma situação muito difícil. E ele descobriu o Salmo 127, foi aí que ele começou a meditar. Aos seus amados, inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão de dores, levantar cedo. Vocês sabem esse versículo. Porque aos seus amados ele dá enquanto dormem. Ele começou a levantar de madrugada pela casa dele, aos seus amados. Senhor, obrigado, porque aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Ele estava passando por uma situação muito difícil. Aí ele ia para lá, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Ele colocou no carro para dirigir aquilo tinha que fazer parte das suas entranhas, da sua meditação, daquilo que ele era. Ele teve uma experiência tão absurda nesta área, porque aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Ele fala que ele medita, ele vai falando, ele vai fazendo esse movimento, falando baixinho. Hoje eu orei o Salmo 145. Nós vamos falar os feitos notórios do Senhor. Deus me chamou para proclamar os feitos notórios do Senhor. Ele é excelso, ele é grande demais, ele é imenso demais. E eu vou fazer parte disso, e eu vou fazer parte disso, e você vai fazer parte disso. Como tem sido? Quando nós começamos a ter vida, a sinalizar vida, a fazermos bem para nós, para a nossa família, para todos ao redor, você vai querer parar? Só que a nossa relação com a Bíblia hoje é tão diferente. Nenhuma. Ou então a gente se alimenta de frases de Facebook. Não é uma verdade, meus irmãos, é uma pena. Estou deixando meu Facebook para trás. Só vejo notícia agora. Porque isso é tanta coisa que pode afetar nosso coração. Nosso coração deve ser guardado somente para o Senhor. Coma a palavra. Medite. O que você está precisando? De cura? Nós temos orado por enfermos? Temos. Nós temos recebido de Deus cura? Temos. E tem sido uma bênção? Tem. Tivemos experiências com ressurreição? Tivemos. 2 vezes. Uma bênção. Orando a palavra. Orando a palavra. Você sabe que Jesus tem as chaves do inferno e da morte nas mãos porque ele venceu? E ele disse para Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Ele não disse que foi ou será, ele falou, eu sou. Ele ressuscita tudo aquilo que pode ser ressuscitado em nós. Nós precisamos florescer como igreja, como povo, como mente, como um só. A igreja é uma. Sim, é uma. Então não divida. Quem divide igreja depois fala, mas a igreja é uma só. Então por que divide? É uma. Jesus morreu pela igreja. Jesus morreu por mim, por você. Ninguém pode nos dividir, ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E aí? O que vai ser? O que você decide? Como você quer trilhar o seu caminho? A Bíblia fala, por veredas justas o Senhor nos faz caminhar por amor ao nome dEle. Construa veredas. Coloque coisas na sua cabeça. Transforme. Seja útil. E proclame a palavra de Deus. Proclame a palavra. Em uma área. Eu estava orando essa semana por uma pessoa. Falei, Senhor, o Senhor já levou essa enfermidade no seu corpo. A Bíblia fala que o Senhor levou todas as nossas enfermidades no Calvário. Então 2 corpos não podem ser castigados pelo mesmo motivo. Graças a Deus essa pessoa ficou sarada. Meditando, declarando, meditando. Libere a palavra. Libere. Coma esta palavra. Comece pelos Salmos. Tantas promessas existem. Se ocupe de Deus. E você vai ver se vai te faltar alguma coisa. Aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Tenha relações com o Senhor. Faça a sua parte, obedeça a Jesus. E é tão interessante que Jesus vai nos dando, desde quando eu me converti, pequenos desafios. E Ele esperava a minha obediência. Eu entrava na obediência. Ele me honrava lá. Outro desafio. Ele foi me separando das coisas que me atraíam para aquilo que hoje me atrai completamente. Temos falta? Nenhuma. De nada. Temos em abundância. Isto é prosperidade. Ser grato por aquilo que se tem. E quando você, como Jesus,
que alimentou mais de 10.000 pessoas, porque só contaram os homens, ele reparte dando graças, enche cestos cheios. Sobraram 12 cestos cheios, porque ele deu graça por aquilo que ele tinha, e ele tinha pouco, ele tinha o lanchinho de um menino que resolveu repartir. Deus está precisando de Josué, que faça um povo herdar o céu. Ele está precisando de você para que evangelize. O ide. Faça alguém herdar o céu. Eu, quando vejo uma pessoa ganhando uma pessoa para Jesus, me alegra tanto, porque lá no céu tem festa. Você, está com você esta chave do reino. Use-a. Não seja um religioso. Seja crente. Não decepcione a Deus com a sua incredulidade. Amém, meus irmãos? Eu gostaria de orar com você. Feche os seus olhos. Senhor, eu peço que o Senhor possa falar ao coração de todos os meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, sobre a palavra, sobre ser forte e corajoso. Nosso ânimo procede dela, das promessas maravilhosas, incríveis que o Senhor tem para o seu povo, para aqueles que creem. Senhor, queremos herdar coisas, queremos fazer proezas, fomos chamados para fazermos proezas. Ajude-nos. Nós estamos aqui, nos dispomos a sermos o seu povo marcado pelo sangue de Jesus. Um povo obediente. O povo que se chama pelo seu nome. Recebemos do Senhor o seu sobrenome. Envia o seu Espírito para que a gente seja forte e corajoso. Para que a gente não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Para que a gente tenha uma vida de obediência que te agrade. Nos ajude, nos ajude. Eu oro por todos os que estão nos ouvindo e que irão nos ouvir. O Senhor dispense os seus anjos, dê ordem aos seus anjos a respeito de todos nós. Precisamos do Senhor e da sua graça. Nos abençoe. Nos abençoe, meu Deus. Em nome de Jesus. O nosso amado é o mais belo de milhares. Entre os milhares, não há nada mais formoso do que o Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, uma semana de vitória, de prosperidade, de saúde, de alegria e de paz. Amém? Deus te abençoe.